Olá, pessoal, tudo bem? Hoje no Fio Guia vamos fazer o quarto vídeo de uma série sobre perguntas que um médico deve fazer antes de aceitar um trabalho. E o tema de hoje é horários. Para começar no tema horários, nós vamos começar com a primeira pergunta, que eu acho que ela é uma pergunta muito boa, né? Que ela é muito pessoal, que é qual horário você quer trabalhar? Quando a gente pensa em trabalhar, o horário é um fator muito importante, né? Porque sempre tem aquelas pessoas que falam, eu funciono melhor em tal horário, eu funciono melhor em tal horário. Então, sobre qual horário você quer trabalhar, diz respeito se você quer trabalhar em horário comercial ou não comercial, basicamente. Então, horários comerciais são aqueles horários em que, digamos que a maioria das coisas funcionam, né? Pensa no banco. O banco, ele tem o horário de funcionamento dele, tá? Que ele abre um pouquinho mais tarde, fecha um pouquinho mais cedo, mas esse horário ali das 8 da manhã até as 6 da tarde seria o horário comercial, né? Então, você gostaria de trabalhar nesse horário? Ou o horário não comercial, que seria mais ali no regime de plantões, ou trabalhar em horários que geralmente alguns outros tipos de serviços não funcionam. É, eu mesmo trabalho nos dois tipos de horário e eu acho que eu não tenho preferido, não. É, eu também não tenho preferido. Na verdade, acho que eu prefiro a forma que eu trabalho, que é muito mais aos finais de semana. Hoje, né? Já trabalhei de diversas formas diferentes, em todos os horários possíveis. Uma coisa eu aprendi. Eu valorizo muito dormir em casa. Isso é uma coisa que você aprende quando você começa a fazer muitos plantões noturnos e muitos plantões, assim, seguidos também. Então, eu aprendi a valorizar algumas coisas. Eu também gosto de estar livre no horário comercial, porque as coisas que eu preciso resolver, normalmente precisam ser resolvidas em horário comercial. Como tem toda aquela questão, né, que eu sou adulta, eu moro de aluguel, eu cuido também da minha avó, então tem vários pontos ali nesse meio período que eu tenho que fazer, que não dá para fazer no sábado, no domingo, que precisa ser feito ao longo da semana. Então eu prefiro trabalhar mais aos finais de semana e ter mais tempo durante a semana livre. Outra coisa, eu também estudo, né? Então, o mestrado, não tem mestrado no final de semana, mas tem mestrado durante a semana. O outro curso que eu faço também é no longo da semana. Então, acaba que eu prefiro ficar um pouco mais livre ao longo da semana. E esse ponto que você falou é um ponto que eu não tinha refletido até o dia que eu precisei dele. Cara, você não imagina o que é trabalhar no horário comercial todos os dias, até um dia você precisar fazer alguma coisa que só abre no horário comercial. Que era o meu caso, eu precisava ir ao banco, só que eu trabalhava todos os dias da semana em todos os horários comerciais. Eu falei, cara, eu preciso ir ao banco. E quando eu parei pra pensar, eu falei, que dia que eu vou ao banco? Nenhum dia que eu tenho, eu consigo chegar no banco. Aí foi aí que eu comecei a pegar dias livres em horário comercial para eu poder resolver as pendências administrativas da minha vida. Então, é de extrema necessidade você olhar e se atentar a isso, né? Às vezes você tem, igual a Lu tem, né? Você tem muitas demandas que precisam ser resolvidas em horários comerciais, então você precisa ter esse horário livre. E aí entra também o outro tipo de relação do trabalho com o horário, que é o seu regime de trabalho. Então, você vai trabalhar ali com um trabalho que é um regime de plantão, regime de horas fechadas, que você fica ali X horas naquele local sem mudar de local, ou você vai trabalhar com aquele regime de carga horária semanal, que você vai ali, cumpre aquela quantidade de expediente semanal que você tem que cumprir. Também trabalho nos dois tipos, lá no Exército eu faço o regime de carga horária, eu tenho que cumprir X horas semanais lá, né? No caso é 30 habitualmente, mas o Exército é um pouco diferente, como a gente já disse no vídeo anterior. Mas a priori, eu tenho que ir lá e cumprir o expediente. Ah, você tem que cumprir o expediente de 6 horas em tal dia. Vou lá e cumpro o expediente. Diferente do que é o regime de plantão, né? Que eu tenho que ir lá e a maioria dos plantões que eu pego são de 12 horas e ficar 12 horas lá e minha comida é lá, meu banho é lá, então tudo é naquele local lá. Então também vale muito se você, pô, não consigo ficar 12 horas no mesmo lugar trabalhando ali naquele regime de plantão. Aí você vai avaliar que talvez fazer um regime de carga horária semanal para você seja melhor. Não, e até o fato de ser carga horária semanal, ela te dá uma flexibilidade maior, porque nem sempre você vai cumprir especificamente aquela carga horária, né? Então, por exemplo, tem o trabalho que eu faço que é durante a semana também. Nele, eu posso ter uma flexibilidade ali no horário que eu vou chegar, tem uma flexibilidade no horário que eu vou sair, que você não tem no regime de plantão. O plantão é 12 horas e é isso. Mas em outros tipos de atividade, por exemplo, na medicina do trabalho, você tem uma quantidade
de pessoas que você vai atender. Eu, por exemplo, trabalho na pesquisa. Tem dias que eu saio mais cedo, porque eu tenho uma quantidade menor de pacientes para atender. Então, isso te dá uma flexibilidade muito maior no seu dia, né? Porque às vezes você compromete um turno com aquele atendimento, né, com aquele trabalho, e você não gasta o turno nele. Então, é uma das flexibilidades de você ter uma carga horária semanal. Na própria unidade básica de saúde é assim, porque às vezes você vai poder, acabou os pacientes mais cedo, você vai ter ali um tempo que às vezes você pode até ir embora mais cedo, se você não tiver que bater um ponto especificamente, ou você vai ter ali um tempo ocioso para você fazer outras coisas, entendeu? Então, é uma coisa sempre a se pensar. E também vamos pro próximo ponto, que seria o quanto você quer trabalhar. Que esse aí é um dos pontos de maior diferença entre as pessoas, né? Quando você para ver sobre as prioridades que ela tem na vida dela. Então, o horário vai te ajudar a pensar o quanto você quer trabalhar. Eu quero trabalhar só em horário comercial. Então, o quanto você quer trabalhar se limita um pouco mais comparado a quem não liga tanto para esse horário. Então, pô, se eu quero trabalhar só em horário comercial, eu vou ter 5 dias da semana, digamos ali, das 7 da manhã até as 7 da noite, para trabalhar. Então, você teria o equivalente a 5 plantões de 12 horas para trabalhar numa semana. Enquanto uma pessoa que não se liga tanto a isso, ao horário de trabalho, poderia ali fazer plantões noturnos e tudo, então aumentar mais o quanto ela quer trabalhar. Então, o quanto ele te mostra a outra face sobre o regime de horários. Ah, não, eu não me importo tanto com horário e eu quero trabalhar, digamos aí, 4 plantões por semana. Ah, você quer fazer 4 plantões por semana em 4 dias consecutivos? Você quer fazer em 2 dias, pular um e fazer em 2? Ou você quer fazer 4 plantões seguidos? Então, o quanto você quer trabalhar também dita muito sobre o seu regime de trabalho, né? Sobre a carga horária que você vai fazer. E esse ponto também fala sobre essa questão, né, de a quantidade de horas seguidas que você pode trabalhar, né? E eu mesmo prefiro trabalhar várias horas seguidas, porque às vezes você tá ali, você conhece os pacientes, né, no local que eu costumo trabalhar, você já conhece os pacientes, então, por exemplo, se você tá de dia para ficar de noite, você já conhece, então é mais fácil, a evolução da noite fica um pouco mais tranquila, você já sabe ali quem pode ter uma intercorrência ou não. Eu também prefiro ter mais dias livres seguidos do que trabalhar todo dia ali, né, num determinado período. E então, assim, isso é uma coisa pra mim que é importante. E outra coisa que eu falei no começo é valorizo dormir em casa. Tem gente que valoriza muito, que nunca trabalharia à noite, ou que não trabalharia no final de semana, porque o final de semana é muito importante. Eu acho que essas prioridades é muito pessoal. A gente tem que entender as nossas necessidades e viver de acordo com elas. Porque muitas das vezes a gente forma, a gente quer trabalhar, dá um monte de plantão, e a gente não para pensar que a nossa vida também tá acontecendo ali em paralelo. Então você precisa ter tempo para outras coisas que você gosta. Então, é muito importante, né, a gente refletir sobre isso num conjunto, né? Poder dormir em casa é um ponto importante para determinadas pessoas, ter o final de semana livre ou não, trabalhar feriado ou não. Tem pessoas que têm peculiaridades em relação a isso que precisam ser pensadas. E escolher o tempo de qualidade que você quer ter, né? Eu acho que isso é uma das coisas mais legais que tem de ser médico e ter liberdade de trabalho. Quando a gente pensa nessa questão de horário, é escolher o tempo de qualidade que você quer ter. Então, não, o meu filho, ele fica em casa de tal a tal hora. Eu quero ter essa hora livre para me trabalhar com ele e o horário que ele está dormindo eu quero trabalhar. Você pode escolher isso. Então, não quero trabalhar no final de semana porque é o dia que eu tenho para brincar sei lá, com meu filho, é o dia que eu tenho para visitar meus pais. Então, essa liberdade de poder escolher o seu tempo de qualidade, o seu tempo de horário, entra muito nessa questão de você saber o horário e você poder se planejar. É isso.